Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração através da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Não sei como é que foi a sua semana, mas eu espero que ela tenha sido abençoada e que você tenha nessa semana crescido ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse programa, o Reflexão e Vida Devocional, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, para que você fique por dentro aqui de toda a nossa programação. E o nosso pedido de todas as manhãs é para que você, com generosidade, nos ajude a alcançar mais pessoas. E quando eu falo de generosidade, eu estou pedindo para que você simplesmente clique aí no botão compartilhar e compartilhe o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Então, envie aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Imagine se cada pessoa que estiver nos ouvindo agora enviar para pelo menos 7 contatos, e desses 7, pelo menos 3 acessarem o link e ouvirem a palavra do Senhor, né? Então, nós vamos, no mínimo, aumentar o número de pessoas que vão ser abençoadas com a palavra de Deus nessa manhã de sexta-feira, tá bom? Bom, então vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 133, que é um salmo que fala sobre a união fraternal, a excelência da união fraternal, união entre irmãos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim, Salmo de número 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Em outras palavras, o que o salmista nos ensina nesse texto é a importância de aprendermos a conviver com as pessoas. A importância de aprendermos a conviver com as pessoas e a conviver bem, a viver bem com elas. Sabe por quê? Porque não é só sobre ter que tolerar as pessoas, é aprender a valorizar as pessoas, aprender a respeitar as pessoas com as suas diferenças, respeitar as pessoas com as suas qualidades, com seus defeitos, com a sua maneira de ser. Às vezes nós selecionamos as pessoas pelos nossos gostos. E a seleção que nós, na verdade, precisamos fazer, o cuidado que nós precisamos ter, é para não trazer para a nossa vida e não nos deixar ser influenciados por pessoas que têm princípios e valores diferentes dos nossos. Até porque a própria palavra diz que as más companhias corrompem até mesmo os bons costumes. Então a gente precisa ter cuidado com quem a gente permite entrar na nossa vida e influenciar a nossa vida. Mas isso não significa que nós devemos tratar qualquer pessoa com desprezo ou com acepção. Não, nós temos que amar todas as pessoas, indistintamente, né? Interessante que, certa vez, um doutor da lei perguntou a Jesus qual era o grande mandamento. E ele diz, olha, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento e com todas as suas forças. E aí ele diz, e o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não é opcional, o amor ao próximo é um mandamento. O amor ao próximo é um mandamento. Nós precisamos amar, independente de quem quer que seja. Agora, há um detalhe aqui interessante. Conviver
Aí já é uma outra situação. Veja, nós temos que amar a todos. Agora, nós precisamos saber com quem nós vamos conviver. Nós só podemos permitir entrar na nossa vida e influenciar a nossa vida aqueles que tenham princípios e valores semelhantes aos nossos, em todas as áreas. Por exemplo, se você vai fazer uma sociedade para abrir uma empresa ou para começar um empreendimento, você não vai abrir uma sociedade com alguém que pensa diferente, no sentido de que a meta que essa pessoa tem ou os planos que essa pessoa tem são completamente diferentes daquilo que você espera para o seu negócio. Não vai dar certo. Né? Embora sejam pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas vão agora trabalhar numa mesma direção. Quando a gente fala sobre relacionamento, não tem como a gente não trazer para três ambientes que são extremamente presentes e que são importantes na nossa vida. O primeiro é o ambiente familiar. Veja, a nossa casa, a nossa família é um ambiente onde as pessoas nos conhecem como nós realmente somos. Dentro de casa não dá para usar máscaras. Dentro de casa não dá para usar uma imagem de perfeição, porque as pessoas nos conhecem como nós realmente somos. Não é muito difícil a gente colocar uma roupa de perfeição, uma roupa de bonzinho, ir para fora, lidar com as pessoas, tratar bem as pessoas de fora e dentro de casa ser outra coisa totalmente diferente. Não é tão difícil de fazer isso, né? Agradar os de fora e desagradar os de dentro. Mas esse é o grande problema. Não adianta a gente agradar os de fora e ser um problema para os de dentro. Nós precisamos ser um instrumento de bênção na nossa casa. Nós precisamos aprender a conviver com a nossa família, respeitar a nossa família. Até porque a família é um lugar onde nós podemos ser quem realmente somos. Nós não escolhemos a família onde nós nascemos. Foi propósito de Deus. Nós temos que respeitar, temos que amar, temos que cuidar. E quando eu falo de família, eu tenho refletido muito sobre a questão da honra. Às vezes as pessoas acham que honrar, porque a Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bens na terra. Então, às vezes a gente pensa que honrar é concordar com a história deles. Concordar com o que eles fizeram, com o que eles deixaram de fazer. E honrar não é isso. Honrar não é concordar com a história deles. Honrar é reconhecer o valor que eles têm na nossa vida. Honrar é reconhecer a importância que eles tiveram até mesmo para o nosso nascimento, para a nossa vinda a esse mundo. Nós estamos aqui porque Deus usou um homem e uma mulher para que através deles nós pudéssemos ser gerados e viéssemos a esse mundo. Então nós temos que honrar. Honrar não tem a ver com concordar, não tem a ver com gostar com o que a pessoa fez ou deixou de fazer, tem a ver com reconhecer a importância daquela pessoa, a importância dos nossos pais, a importância da nossa família na nossa vida. Então, honrar é reconhecer o valor, é reconhecer a importância e dar o devido cuidado, o devido respeito para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o ambiente familiar é um ambiente onde nós precisamos prezar muito pela comunhão, pela convivência, não é? Pelo relacionamento saudável com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos familiares de uma forma geral. E há um detalhe também interessante, que quando duas pessoas se casam, as famílias naturalmente elas precisam também ter uma interação. Né? Quando um filho casa, quando uma filha casa, aquela família não está perdendo um membro da família, ao contrário, está ganhando novos membros, está ganhando o cônjuge, depois virão os netos, os bisnetos, então a família na verdade está aumentando, ela não está diminuindo. A gente precisa ter essa noção, porque eu vejo que alguns pais, eles têm, parece que, dificuldade de respeitar as escolhas dos seus filhos, de respeitar o filho ou a filha que constituiu agora uma nova família, de aceitar o novo membro da família. A gente precisa ter muito cuidado com isso, não é? Genro, nora é para ser bênção, netos é para ser bênção. Então nós não podemos olhar aqueles que foram agregados como alguém que veio tirar de nós um membro da nossa família. Não, eles vieram para somar. Eles vieram para fazer parte da nossa família. A família não diminuiu, a família cresceu. A
gente precisa ter essa noção, porque infelizmente a gente vê alguns pais sendo obstáculos na vida dos filhos depois que os filhos se casam. Alguns pais que sogros e sogras, né, tem essa questão aí de relacionamentos com genros e noras. Isso é algo que não deveria existir, né? Nós precisamos colocar em prática esse amor fraternal dentro da nossa casa, começar com a nossa própria família, certo? O outro ambiente onde nós precisamos primar também por uma boa convivência é o ambiente profissional, é o local de trabalho, né? É o local de trabalho, o lugar de estudo, por exemplo, a sua escola, a sua faculdade, esse lugar fora da nossa casa. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança, nós precisamos olhar para as pessoas, respeitar as pessoas e conviver bem com as pessoas. Nós precisamos aprender a conviver bem. Existem níveis de relacionamento. Tem pessoas às quais a gente vai se relacionar com bom dia, boa tarde, boa noite. Há pessoas que a gente vai sentar para conversar, para papear, pessoas que a gente vai sentar para aconselhar e para ser aconselhado. E há pessoas que a gente vai trazer para mais perto ainda da nossa casa. Existem níveis de relacionamento. Não é todo mundo que vai entrar na nossa cozinha, não é todo mundo que vai entrar na nossa sala, não é todo mundo que vai, de alguma forma, interferir na nossa vida. É preciso ser seletivo no sentido de que não devemos, como eu disse agora há pouco, permitir que pessoas que não têm os mesmos princípios e valores influenciem a nossa maneira de viver, a nossa maneira, por exemplo, de criar os nossos filhos. Então, se a gente entende que a maneira de criar os filhos é dessa forma, aí de repente vem alguém com princípios e valores completamente diferentes, querendo nos ensinar, a gente já precisa ter cuidado, né? A gente não pode permitir que esse tipo de interferência aconteça. E por isso que é importante nós termos convicção do que nós cremos. A convicção do que cremos nos leva a saber também o que queremos. A convicção do que cremos nos leva também a saber o que queremos. Então, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, não é um concorrente seu. É alguém para ser amado, para ser bem tratado. Alguém com quem nós devemos ter bons relacionamentos. Eu vejo que às vezes as pessoas olham umas para as outras como se fossem rivais o tempo todo, como se estivessem competindo pela atenção dos outros, como se tivessem cada um querendo se mostrar melhor, mais importante ou maior que o outro. Isso é uma bobagem. Nós não estamos aqui numa competição. Nós devemos aprender a viver na colaboração, colaborar uns com os outros, ajudar uns aos outros, ser bênção na vida uns dos outros. E o terceiro ambiente é o ambiente da comunidade de fé, é um ambiente religioso. Sabe, algumas pessoas acham que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que reconhecendo as suas imperfeições, se aproximam de Deus e da comunidade de fé para serem moldadas, lapidadas e transformadas pelo poder do Evangelho. É o Evangelho que nos transforma e é a convivência com outras pessoas que também estão sendo transformadas e lapidadas pelo Evangelho que nos ajudam também no nosso processo de transformação. Deus nos aceita como estamos, mas não nos deixa como estamos. Ele nos recebe, mas Ele nos transforma. E essa transformação ela acontece à medida que nós ajudamos, edificamos uns aos outros, orientamos uns aos outros, acompanhamos uns aos outros, discipulamos uns aos outros. A igreja serve exatamente para isso. A igreja tem a função de glorificar a Deus, de edificar a vida uns dos outros e de também proclamar a palavra para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. A proclamação da mensagem de salvação. Só que eu vejo que algumas pessoas entram na igreja em busca, achando que ali vai encontrar pessoas perfeitas, que não vai ter problema, que não vai se decepcionar com ninguém, que não vai ter dificuldade de relacionamento e às vezes acaba tendo. Por quê? Porque nós somos pessoas imperfeitas e às vezes decepcionamos uns aos outros. Por isso que o nosso foco, a nossa fé não deve estar nas pessoas.
mas em Cristo. Alguém já disse que quem saiu da igreja por causa das pessoas nunca esteve ali por causa de Cristo. Guarde bem isso no seu coração. Quem sai de uma igreja por causa das pessoas nunca esteve ali por causa de Cristo. Então veja, o autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, o nosso olhar, o nosso modelo é Cristo. Ele é perfeito. Foi Ele que deu a vida por nós, foi Ele que morreu na cruz por nós. Nós temos que estar na igreja por causa de Cristo. Não é por causa das pessoas, é por causa de Cristo. E se nós estamos na igreja por causa de Cristo, então Cristo irá nos moldar, nos capacitar a conviver com as pessoas que pensam diferente de nós, que têm gostos diferentes de nós, mas que estão também buscando a Deus assim como nós. O que nos une deve ser maior do que aquilo que nos separa. O nosso objetivo maior, que é buscar a Deus e servi-lo de todo o nosso coração, deve ser maior do que as nossas diferenças. O nosso compromisso com Deus e com a palavra de Deus deve ser maior do que as nossas divergências com as pessoas. Nós vamos ter divergência em todo e qualquer lugar onde estivermos. Em casa, a gente diverge às vezes de nós mesmos, não é? Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente já quer outra completamente diferente. Então nós precisamos aprender a conviver. E aí o texto diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Lá no texto de Hebreus 13:1, o escritor diz assim: seja constante o amor fraternal. O que nos une é o amor. Não é um amor humano, não é um amor interesseiro, não é um amor esperando algo em troca, mas é o amor de Deus em nós. Depois você pode ler lá na primeira carta de João, o apóstolo João falando muito sobre a questão do amor. E ele diz o seguinte, dentre outras coisas, que Deus é amor. E aquele que ama a Deus deve também amar o próximo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, porque como é que alguém diz que ama a Deus a quem nunca viu, se não consegue amar ao irmão que pode ver? Então, o amor a Deus, ele se reflete no amor com o próximo. Se nós amamos a Deus e amamos a nós mesmos, nós aprenderemos na caminhada a amar o nosso próximo, mesmo que seja, às vezes, alguém que pense diferente de nós, né? Porque a gente não vai encontrar pessoas que vão pensar exatamente como a gente. E aí é onde entra a questão de aprender a conviver realmente, né? O versículo de número 2 do Salmo 133 diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E aí, esse texto está relacionado com Êxodo capítulo 30, versículo 25 e versículo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 25 diz assim: disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Versículo 30 diz assim: você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Então, esse óleo a qual o salmista se refere, Davi se refere aqui em Salmo 133, era o óleo da consagração. E ele tinha um perfume. Quando aquele óleo era derramado sobre a cabeça, ele descia sobre a barba de Arão e, consequentemente, sobre a gola das vestes de Arão. Aquele perfume, com certeza, inundava aquele perfume exalava em todo aquele ambiente. As pessoas sentiam aquele perfume daquele óleo precioso que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, sobre os filhos dos sacerdotes. Aquele óleo era derramado, descia pela barba. Imagino que aquela longa barba, aquele óleo descia pelas golas das vestes e aquele perfume exalava em todo aquele ambiente. Sabe o que eu aprendo com isso? Isso tem um significado muito precioso. Quando nós amamos uns aos outros e vivemos em comunhão uns com os outros, a bênção do Senhor está sobre nós.
A presença de Deus em nós deve preencher a nossa vida, deve ocupar o nosso ser e deve exalar no ambiente onde nós estamos. O perfume de Cristo deve exalar através da nossa vida. Onde nós chegamos, onde quer que nós estivermos, a presença de Deus, ela precisa ser sentida em nossa vida. Não é só sobre falar, é sobre ver em nós a presença de Deus, o reflexo da presença de Deus. Há pessoas que dizem que servem a Deus, mas têm uma vida completamente torta, uma vida completamente diferente daquilo que Deus espera de nós. Deus quer de nós consagração. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que nos ajuda a conviver realmente uns com os outros, é buscarmos nos consagrar diante de Deus. É buscar consagrar a nossa vida, comprometer a nossa vida com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E aí ele finaliza o Salmo 133 dizendo o seguinte: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Imagine você acordar assim de madrugada e olhar para um lugar, né, montanhoso, ou para uma plantação, e você vê aquele orvalho assim sobre toda aquela plantação, né? E aí ele diz: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A bênção do Senhor, a provisão do Senhor, a presença do Senhor está no meio daqueles que amam ao Senhor, que amam a sua vida e que também amam o seu próximo. Que nós possamos, nessa manhã de sexta-feira, aprender a amar, sobretudo, ainda mais o nosso Deus, e que esse amor de Deus em nós, esse amor nosso para com Deus, ele se reflita na nossa relação dentro da nossa casa, dentro dos ambientes fora da nossa casa, seja no trabalho, na escola, na vizinhança, e também na nossa comunidade de fé. Não saia da sua igreja por causa de que alguém pensa diferente de você, ou por causa de que você acha que você não gosta de A ou de B. Não. Você precisa estar num ambiente onde você sinta a presença de Deus. Não é pelas pessoas, é pela presença de Deus. Se você entende que Deus está nesse lugar, permaneça, independente do que as pessoas vão pensar ou falar. Não é sobre as pessoas, é sobre Deus. E se você está ali por Deus, Deus irá te capacitar para ser bênção na vida das pessoas. Não espere que as pessoas sejam bênção. De repente você está frustrado porque alguém não te visitou, alguém não te ligou, alguém não te mandou uma mensagem, mas qual foi a última vez que você visitou alguém, que você ligou para alguém ou que você mandou uma mensagem para alguém? Nós vivemos numa geração onde as pessoas são muito vitimistas. Elas querem atenção, mas elas não dão atenção. Elas querem ser amadas, mas elas não amam. Elas querem ser cuidadas, mas elas não cuidam. Então, nós precisamos entender o seguinte: no reino de Deus, não é sobre o quanto eu recebo, sobre o quanto as pessoas me dão. É sobre a minha disposição de amar a Deus e mostrar o amor de Deus através das minhas ações. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor. Estamos aqui finalizando mais uma semana. Somos gratos pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E a tua palavra nessa manhã nos exorta a viver uma vida de comunhão, uma vida de amor e amor entre irmãos. Que nós possamos, ó Deus, realmente refletir a tua presença em nós através da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, em casa, na rua e na comunidade de fé. Que nós sejamos instrumento de bênção na vida das pessoas que passam pela nossa vida. Que em vez de ficarmos esperando que elas sejam bênção para nós, que nós tomemos a iniciativa de sermos bênção na vida dessas pessoas. Continua conosco, nos dá um dia em paz, nos abençoa nesse final de semana que está se aproximando, que tudo o que façamos seja para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma sexta-feira abençoada, um final de semana também ricamente abençoado. Não esquece e não deixe de ir para a casa do Senhor, para também estar em comunhão com os irmãos em Cristo, cultuar congregacionalmente ao Senhor, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, segunda-feira, 6h57 da manhã,
nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.